Olá, galerinha dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando, se protegendo no aconchego do seu lar. Deixo hoje o meu abraço virtual para todos vocês, tá? Infelizmente não podemos ter um contato ainda próximo, mas vamos de nossas aulas remotas, hoje nossa primeira aula de geografia. Fiquem todos bem, fiquem todos em paz e se cuidem, tá? Sou a professora Valdiza Andrade, lembrando para quem ainda não me conhece ou quem já até esqueceu o nome da professora de geografia, e para falar para vocês também que hoje estou gravando o vídeo dos sétimos anos, mas o trabalho é conjunto com as professoras Paloma e a professora Maria José, que logo estaremos também nos grupos de WhatsApp de nossas respectivas turmas, esclarecendo as possíveis dúvidas, ok? Vamos estudar? Aula 1: Território brasileiro. Deixo aqui para vocês algumas observações que contribuem para uma melhor aprendizagem. Organize previamente um local propício ao estudo. Deixe seu material escolar organizado, seguindo seu cronograma de aulas. Tire o máximo proveito das aulas e das explicações dadas pelos professores. Anote suas dúvidas e pergunte. Realize todas as atividades propostas pelos professores. Lembrem-se, a aprendizagem é o foco. Nesta aula, basicamente iremos revisar aquele conteúdo sobre o território brasileiro que já tivemos lá no início do ano. A partir de então, nós iremos compreender a sua dimensão e algumas de suas características, a posição geográfica do Brasil no mundo, os conceitos de limite e fronteira, os países que fazem ou não fazem limite com o Brasil, refletir sobre as vantagens e desvantagens da grande extensão territorial de nosso país. O Brasil no mundo. O que nós vemos nesta imagem? Uma imagem de satélite, destacando especialmente uma parte da América do Sul, mas vemos uma linha delimitando todo o território do que nós chamamos Brasil. Neste mapa, a gente não vê a divisão de estados, de capitais, regiões, municípios, porque é somente um mapa visto lá de cima, de fora do espaço, uma imagem onde se registra como realmente os países no mundo são, porque a questão de território, de limites, de linha que separa um país do outro, isso se dá por um processo de acordos e de um processo todo histórico das sociedades humanas. O que é o território? Na geografia não há um consenso exato sobre o que seja, de forma simplificada, o território, mas podemos compreender esse termo como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas, a exemplo do território brasileiro. Ou seja, resumindo, território define o domínio de uma área, né, a posse, o poder, né, e soberania sobre uma área delimitada. A extensão territorial, a localização geográfica, a língua, as paisagens e as pessoas são alguns dos elementos que caracterizam o Brasil. Num único território, a nação brasileira é constituída de muitas diferenças geográficas, que se expressam numa grande diversidade de paisagens e de modos de viver. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial.
com uma área total de 8.547.876 quilômetros quadrados. O Brasil fica atrás somente da Rússia, do Canadá, da China, dos Estados Unidos, ocupando assim a 5ª posição de maior país no mundo. Onde está localizado o Brasil? O Brasil está localizado no continente americano, mais precisamente na sua porção sul, ou seja, na América do Sul. Nós vemos o mapa da América do Sul representando o Brasil e os países que compõem este continente. O Brasil é um país com dimensões continentais, por conta dessa sua grande extensão territorial de mais de 8,5 quilômetros quadrados. Tal fato se expressa nas distâncias que nós vemos. Ligando os extremos norte a sul, são 4.394 quilômetros, e nos extremos leste a oeste, 4.319, ou seja, no sentido norte e sul, ligando os extremos norte ao sul, nós vemos uma distância maior. Nós temos um litoral de mais de 7.000, ou seja, 7.408 quilômetros, banhando aí toda a costa leste do Brasil, sendo banhado pelo Oceano Atlântico. Nós temos aí uma fronteira terrestre, ou seja, a fronteira que se estabelece com os países vizinhos. Uma fronteira de mais de 15.719 quilômetros. Observamos ainda que a grande dimensão territorial do Brasil, ao analisar suas fronteiras, uma vez que o país faz fronteira com grande parte dos países sul-americanos, com exceção apenas do Chile e do Equador. Ou seja, o Brasil possui fronteira, faz limite com a maior parte dos países vizinhos na América do Sul. Portanto, somente o Equador e o Chile, por estarem um pouco mais distantes, não têm essa ligação, esse ponto aí de proximidade com o Brasil. E o que é o limite? O que é fronteira? Limite refere-se a uma linha precisa, nitidamente definida no terreno, que, em geral, é estabelecida por meio de acordos e convenções entre os países limítrofes, ou seja, que estabelecem limite ou fronteira entre si. Então, nós podemos entender o limite como uma linha demarcatória, uma linha que define a posse, a propriedade, o poder sobre aquela área, delimitado, separando quintais, vamos dizer assim, Seria como se fossem os muros que separam os quintais. No caso dos países, é uma linha demarcada por alguns elementos que podem ser naturais ou artificiais. Esses elementos que definem esses limites naturais podem ser um rio, uma montanha. Os limites artificiais podem ser uma placa, um monumento, uma ponte, como é o caso do Brasil e Paraguai, a ponte da amizade, O conceito de fronteira possui maior abrangência e refere-se a uma região ou faixa, ou seja, é a partir do limite dessa linha demarcatória que se estabelece ali uma faixa fronteiriça. As relações que vão acontecer a partir dali entre os povos, dos diferentes países, por exemplo. Em geral, sua construção é influenciada pelos aspectos relacionados com a ocupação, com a cultura, com a etnia e a língua da população dos dois territórios. Então, é o que se estabelece das relações a partir ali da definição, da delimitação de limite,
mas a partir dali o que se estabelece além do limite físico, ou seja, são as relações de trocas ali numa zona ou numa faixa, nessa região aí de transição de um país para o outro. O que nós vemos aqui? Os pontos extremos do Brasil. Sabemos que o Brasil é extenso no sentido norte, sul, leste e oeste. Há alguns pontos usados como definição de onde começa o Brasil ao norte, onde termina o Brasil ao sul, onde no caso aí se delimita o Brasil no sentido oeste, leste. Então, nós temos aí ao norte, na nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, em Roraima, nós vemos o ponto extremo mais ao norte. Ao sul, nós temos aí o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Esse define o ponto mais ao sul do Brasil. A leste, nós temos a Ponta dos Seixas, ou seja, está na Paraíba, que define assim onde começa mesmo o Brasil a leste. E a oeste, onde o Brasil termina, ou seja, onde é o fim do Brasil aí no sentido oeste, na nascente do rio Moa, na Serra Contamana, no Acre, no estado do Acre. A partir das linhas do Equador e do meridiano de Greenwich, nós podemos definir a posição geográfica do Brasil. Nós vemos que a partir da linha do Equador, que justamente passa bem ao norte do Brasil, deixando assim uma parte no hemisfério norte e a maior parte do Brasil estando no hemisfério sul, com 93%. Nós vemos que a partir da linha do meridiano de Greenwich, a sua totalidade encontra-se no hemisfério oeste ou ocidental. Para não esquecer, tá? A gente já estudou isso lá no 6º ano, mas a gente gosta sempre de revisar, de sempre estar lembrando para vocês aqui, porque é essencial que se entenda isso sempre. Nós vemos a linha em verde definindo o que é a linha do Equador e em preto aí no sentido vertical o meridiano de Greenwich. A partir da linha do Equador, a Terra é dividida em hemisfério norte e hemisfério sul. E a linha do meridiano de Greenwich define o que é o hemisfério oriental, leste, e o hemisfério ocidental, oeste. Compreendendo sobre a grande extensão do território brasileiro, o que nós vemos? Que o Brasil representa 6% das terras emersas do globo, ocupa 20,8% do continente americano e 47,7% do continente sul-americano. Já a população brasileira corresponde a cerca de 50% da população da América do Sul. Comparado aos grandes países do globo em extensão territorial, o Brasil é quase todo habitável, pois nele não há desertos, grandes cordilheiras nem áreas geladas, como acontece nos demais países de grande extensão territorial. Já quase encerrando a nossa aula, só para concluir sobre essa noção dessa dimensão territorial do Brasil, trago aqui para vocês um mapa representando aí o contorno do Brasil, mas com países da Europa sendo sobrepostos sobre esse contorno, o que nos diz que o Brasil, comparado ao seu tamanho, a sua grande extensão territorial de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, caberia a Europa dentro dele e ainda sobraria espaços. Olha esses espaços em branco aí.
Então, nós podemos considerar, por isso mesmo, alguns autores afirmam, dessa dimensão continental do Brasil, por conta de que caberia um continente inteiro, nesse caso aí o continente europeu inteiro dentro do Brasil. Então, logo mais estaremos concluindo sobre essa questão que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho e depois vocês podem justificar, né, o que vocês entendem ou entenderam a respeito disso. Podemos considerar o Brasil um país com dimensões continentais? O que você pensa a respeito disso? O que você conseguiu entender sobre isso? E aí, por hoje termina a nossa aula, mas ela vai se estender agora nos grupos de WhatsApp, onde tanto eu quanto as professoras, Paloma e Maria José, estaremos indicando leituras complementares para estender um pouquinho ainda mais o conteúdo da aula. Infelizmente, não dá para a gente falar todo o conteúdo em apenas alguns minutos, mas vá lá no grupo de WhatsApp de suas turmas que teremos atividades propostas e sugestões de links, de leituras, de sites para vocês compreenderem um pouquinho ainda mais o conteúdo, ok? Um forte abraço, até a próxima aula!